O espírito dos mares. Capítulo 10. Cingidos. A caravela seguia com muita velocidade em direção ao Grand Storm, e quanto mais próximos do navio de Illard, maior era o campo de visão deles em volta do navio, e logo eles perceberam a real situação do que estava ocorrendo ali. Havia um navio militar do outro lado do Grand Storm. Era um navio grande, e muitos militares o invadiam pelo outro lado, mas era o único que ainda não havia afundado naquele lado. Muitos destroços estavam espalhados pelo mar, em volta do Grand Storm, e havia muitos mortos jogados ao mar, militares e também piratas. O navio de Illard já tinha afundado mais de 8 navios antes da chegada da caravela naquele local. A guerra seguia intensa dentro do Grand Storm. A caravela já deixava os outros 6 navios para trás. O galeão e os outros 5 voltaram a atirar com seus canhões frontais em direção ao enorme navio pirata. O navio de Illard estava com algumas avarias, alguns mastros quebrados, mas se tratava do Grand Storm. Um navio resistente, era o monstro dos mares. Mesmo com muitos navios à sua volta, ele conseguiu afundar vários e resistir ao ataque. O único jeito seria invadir e derrotá-los em seu interior, porém seria uma tarefa difícil de cumprir. A tripulação de Illard era enorme. Alguns o seguiam por respeito e outros por medo, mas havia muitos piratas ao seu lado e poucos contra ele, que haviam sido contratados para ajudar a afundar o Grand Storm. Os piratas tiveram um triste fim ao lado dos militares, mas Riet não ia permitir que Durhan e sua tripulação tivessem o mesmo fim. Ele estava determinado e iria aproveitar aquela oportunidade para acabar de uma vez por todas com Illard e sua tripulação. A caravela virou a bombordo quando estava bem próximo ao Grand Storm, colidindo as laterais dos navios. Ela desestabilizou e os piratas se seguraram para se manter em pé. Riet estava se segurando no corrimão lateral e após o impacto, quando a caravela ainda estava balançando, ele avançou e pulou com uma manobra acrobática, com um mortal para a frente, encravando suas espadas na lateral do Grand Storm, que era um navio mais alto do que a caravela. Deu um impulso com seus pés em uma das portinholas dos canhões, pulando para cima e desencravando suas espadas. Alcançou o convés do navio, deparando-se com alguns piratas de Illard, e entrou em batalha contra eles enquanto a caravela terminava de se estabilizar ao lado. Os piratas da caravela jogaram cordas com ganchos para dentro do Grand Storm e começaram a invadir o navio pelas cordas. Riet olhou brevemente para Lane, que ainda estava na caravela. Lane, me acompanhe e não saia de perto de mim. Riet foi derrubando um por um dos piratas que estavam ao seu redor e foi protegendo as cordas que estavam enganchadas no Grand Storm, evitando que alguém as cortasse. Lane já estava ao seu lado ajudando a combater os piratas de Illard. Muitos homens da caravela já haviam invadido o navio, e Riet seguiu adiante. As cordas já estavam sendo protegidas por outros, e ele não precisava mais ficar ali. Precisava achar os seus amigos, tinha o dever de protegê-los, e foi à busca de Durhan. Lane seguia atrás de Riet, que corria ferozmente entre os piratas de Illard, derrubando quem estivesse pela frente. Sua velocidade, junto com sua raiva, o tornava um grande matador. A fúria estava estampada em seu olho. Os golpes que vinham em sua direção eram facilmente desviados por suas 2 espadas, e cada golpe de Riet era fatal. Lane mal precisava se preocupar em se defender, apenas seguia Riet, que ia adiante derramando o sangue dos piratas de Illard pelo convés do Grand Storm. Enquanto passava, Riet via pelos lados os piratas brigando com militares, mas não parou para ajudá-los. Continuou seguindo em direção à popa do Grand Storm, que era onde o navio de Durhan estava encostado, e certamente era onde os seus amigos estariam. Riet e Lane continuavam correndo, mas muitos piratas de Illard ainda estavam em seu caminho. Riet parecia estar possuído naquela noite. Continuava adiante com ataques precisos. Eles foram rodeados pelos piratas, e Lane o ajudou, seguindo seus movimentos e abatendo alguns piratas pelas laterais de Riet. Muitas cabeças
e outros membros eram decepados por suas espadas. Os piratas de Illart, que estavam ao redor de Riet, se afastaram dele, temerosos, e vendo a fúria dos dois jovens, abriram caminho, deixando-os seguirem. Alguns metros mais à frente, avistaram mais piratas de Illart que lutavam contra alguns dos piratas de Durham. Nolan estava entre eles. Mesmo sem um braço, ele carregava uma longa espada, e ao seu lado estava o macaquinho. Os dois formavam uma boa dupla. Riet e Lane os viram, junto com outros piratas, abaterem a tripulação de Illart. E Riet percebeu que eles não precisavam de ajuda, e continuou procurando por Durham e Brandon. Um pouco mais para trás, já no centro do convés, havia um grupo grande de piratas de Illart lutando com mais outros piratas de Durham, que estavam em desvantagem numérica, e cercados pela tripulação de Illart. No meio deles estava Durham, rodopiando seu chicote no alto. Havia piratas mortos no chão com a marca do corte profundo que aquele chicote causava. Mas Durham estava em apuros. Cercado por 4 homens, ele se esquivava como podia e tentava golpeá-los. Riet correu rapidamente em sua direção, acenando para Lane. Ali está seu pai, Lane. Rápido, ele precisa de nossa ajuda. Lane, desesperada, gritou. Pai! Alguns piratas olharam na direção de Riet e Lane. Durham olhou também, distraindo-se, e não acreditou no que estava vendo. O pirata que estava ao seu lado o acertou com uma espada, fazendo um corte em seu braço. Ele deixou seu chicote cair no chão e esquivou dos 3 golpes seguintes que vieram em sua direção. Riet e Lane já estavam bem próximos do grupo. 2 piratas se enfiaram na frente e, em um piscar de olhos, ambos estavam no chão com o sangue escorrendo. Riet e Lane mataram os 2 rapidamente. Durham tentava se esquivar, e mais um golpe acertou a sua perna. Ele se ajoelhou no chão e pegou seu chicote. O pirata ao seu lado desferiu um golpe em direção ao peito de Durham, que esquivou, e com seu chicote laçou o pé do pirata, puxando-o e derrubando-o de costas no chão. Sem perceber que uma espada vinha na altura de sua cabeça, Durham se assustou com o barulho que soou ao pé do seu ouvido. Fechou os olhos por milésimos de segundo, com a impressão de que seria acertado, e voltou a abrir, olhando devagar para o lado. Riet estava ali, com suas 2 espadas, aparando o golpe que seria fatal para Durham. Durham olhou espantado para Riet, que sorria em sua direção. Não se preocupe em me agradecer, capitão. Riet falou firme e sorridente, ao encontrar seu capitão com vida. Suas 2 espadas ainda estavam traçadas com a espada do pirata. Riet girou-as, desarmando o seu inimigo. Por trás de Durham, Lane o protegia do outro pirata, que logo foi abatido por ela. Durham olhou para sua filha com ar de preocupado por ela estar correndo risco, mas ao mesmo tempo feliz em revê-la e saber que estava bem. Riet esticou seu braço para Durham se apoiar e voltar a ficar de pé. Eles ficaram ao redor de Durham, protegendo-o e matando mais outros piratas que vinham em sua direção. Outros piratas de Durham chegaram para ajudar, e a tripulação de Illart já não estava mais com a vantagem numérica naquela parte do navio. Durham olhou ao redor preocupado. Riet, o Brandon deve estar precisando de sua ajuda. Ele se separou do nosso grupo para correr atrás de Illart. Riet olhou para Durham, que estava ferido. Ele não teria muitas condições de lutar naquele estado. Desviou o olhar para Lane. Minha querida, cuide de seu pai. Eu irei à procura de Brandon. Riet falou em tom alto para a tripulação de Durham que estava em volta. Marujos, defendam seu capitão. Em pouco tempo, Durham estava rodeado por seus homens. Nolan, o macaquinho e o restante do grupo se juntaram a eles. Mas em frente vinha outro grupo da tripulação de Illart, e a guerra dentro do Grande Storm continuava. O navio estava banhado em sangue. Os outros navios haviam chegado, e muitos militares invadiam o convés. Riet deixou seu grupo para trás, passando por outros 2 grupos de militares que guerreavam com os piratas. Chegando próximo à enorme cabine do Grand Storm, viu mais militares contra piratas, e logo atrás deles, Brandon. Ele estava lutando contra um pirata alto, negro e de físico forte.
Riet via de longe a luta feroz entre os dois. O pirata era extremamente forte, mas Brandon tinha a agilidade a seu favor. E enquanto Riet, ainda longe, corria em sua direção, Brandon golpeava aquele enorme pirata. Sua espada atravessou o abdômen do pirata que, ainda de pé, segurou-a com uma mão, retirando-a de seu tronco. Ele tentou atacar Brandon, mas estava começando a perder as forças. O sangue escorria pelas pernas. E Brandon encravou mais uma vez a espada, agora em seu peito. O pirata olhava com o senho cerrado para Brandon, mas não resistiu e se ajoelhou diante dele, ainda com vida. O outro retirou sua espada do peito do pirata e cortou fora a cabeça daquele enorme inimigo. Ao lado de Brandon apareceu Illert Burnett, com um sorriso estampado no rosto, achando graça daquela cena. Ele empunhava 2 espadas em suas mãos e começou a atacar Brandon. Os dois travavam um duelo, enquanto Riet corria em direção a eles. Brandon se defendeu dos golpes de Illert e o atacou. O outro não era tão habilidoso quanto Riet, mas havia algo diferente nele. Aquela energia negativa que Riet presenciou em Illert a primeira vez que o viu era uma energia forte e agora parecia estar mais presente. Uma aura negra envolvia o seu corpo e parecia fortificá-lo. Illert desviou de todos os ataques de Brandon, que continuou atacando. Illert aparou o ataque com uma espada e com a outra cortou o braço de Brandon, fazendo-o largar a espada. Com sua outra mão, Brandon tentou recuperar a espada, mas Illert o atacou de baixo para cima, acertando seu peito, cortando-o com sua espada. O sangue de Brandon espirrou para cima e ele caiu sentado no chão, com as mãos em seu peito, tentando segurar o sangue que escorria de sua ferida. Illert se aproximou de Brandon com a espada ainda no alto, preparando para descê-la sobre Brandon, que arregalou seus olhos ao ver o seu fim chegando. Lembrou-se de quando seu pai morreu pelas mãos de Illert e da sede de vingança que corria em suas veias. Como podia ser derrotado por Illert? Sentia-se preparado para enfrentá-lo, mas estava enganado. Uma força externa ajudava Illert, e Brandon não teria sua vingança cumprida. A morte estava à sua espera, e o fim diante de seus olhos. Riet, ainda correndo, chegou próximo a eles, e um grito saiu do fundo de sua garganta. Não! Illert parou seu movimento ao ouvir a voz de Riet. Sua espada estava bem perto da cabeça de Brandon. Afastou-se dele e Riet parou ao seu lado, na frente de Illert. Illert olhou de lado para Riet, tentando reconhecê-lo, e logo sorriu, soltando sua risada diabólica. Vejam só quem veio me visitar. Eu devia estar muito mole naquele dia. Como 2 frangotes como vocês sobreviveram? Illert olhou pensativo, mas logo desfez a sua feição, voltando a rir. Isso não importa. Irei reparar o meu erro e matarei os 2 nesta noite. Não poderia existir noite melhor do que a de hoje. Vejo que você perdeu o seu olho. O que será que aconteceu? Illert ironizava diante de Riet, que o olhava sério. É uma pena vocês não estarem vivos para ver o meu grande Storm afundar o restante dos navios à minha volta. Considero isso uma desfeita comigo, e não irei perdoar vocês. Brandon ainda estava no chão com muita dor e com um profundo corte em seu peito, fazendo uma marca em X com a cicatriz que Illert havia feito anos atrás. Riet e Brandon se olharam e uma lágrima desceu no olho de Riet. Seu amigo não podia morrer ali. Ele nem teve tempo de se explicar com Brandon. Precisava de seu perdão e não conseguiria viver sabendo que seu amigo morreu odiando-o. Riet deu um passo à frente, apontando sua espada para Illert. Illert, hoje será seu fim. Você irá pagar com sua vida por aquilo que fez com a minha tripulação, por ter matado o Conde, pai de Brandon, e por me ter tirado a visão de um olho. Hoje Brandon e eu seremos vingados. Estou aqui, diante de você,
e vejo que você não está abatido e nem cansado, pois eu não farei o mesmo que você fez naquela época. Você havia enfrentado um Riet abatido e cansado, mas hoje será diferente. Estamos de igual para igual, e você irá saber do que eu sou capaz. Riet avançou com suas espadas em direção a Illard, um ataque após o outro com muita velocidade. Illard foi se esquivando e aparando como dava, tentando golpear as poucas vezes que Riet lhe dava espaço. Um belo duelo foi travado, mas não foi longo. Riet se defendeu de alguns ataques de Illard e depois voltou a atacar sem parar. Enquanto Illard se defendia, Riet golpeou com seu pé, torcendo o joelho de Illard, e com a espada acertou a outra perna fazendo um corte profundo. Illard caiu no chão, e Riet deu um passo para trás, mas ele logo se levantou sem demonstrar dor. Parecia nem sentir os golpes que Riet havia aplicado sobre ele, e foi com tudo para cima de Riet. Quem você pensa que é, fedelho? Você ainda não aprendeu nada, não sabe com quem está lidando? Você é fraco, tão fraco, que nem é conhecido pelo reino. Nem mesmo lembro-me de seu nome, ao contrário de mim. Todos me conhecem, e quem me conhece tem medo de mim, e aqueles que não me temem dão de encontro com a morte. Eu sou Illard Bernard, e seu destino está traçado, assim como o de Brandon. Agora é a sua hora. Chega de conversa. Illard desferiu um ataque após o outro, e Riet foi se defendendo e andando para trás. Illard foi lhe empurrando aos poucos para a beira do Grandstorm. Quando Riet estava bem próximo à lateral do navio, Illard parou de atacar e começou a rir. Esta imagem lembra-me do passado. Você está lembrado? Mas, desta vez, não irei apenas lhe cegar. Illard sorriu e golpeou de baixo para cima. Riet rapidamente esquivou com uma acrobacia e, passando por baixo da espada, após o ataque, ficou atrás de Illard. Virou-se rapidamente e atingiu com sua espada o braço de Illard, deixando um largo corte na lateral do tronco de seu maior inimigo. Illard continuava sem sentir dor, e mesmo com o golpe, se virou descendo sua espada contra Riet, que aparou seu golpe jogando a espada dele para o lado, e com toda a sua força e raiva, afundou suas duas espadas no peito dele. O sorriso ainda estava em seu rosto, enquanto Illard olhou para baixo e viu as espadas atravessadas em seu tronco. Ele arregalou os olhos, e o sangue começou a escorrer por sua boca. Riet, com suas espadas atravessadas em Illard, buscava seus olhos. Illard, olhe para mim! Illard, ainda com os olhos arregalados, olhou para cima, olhando profundamente no olho de Riet. A sua lenda acaba aqui. Meu nome é Riet, e serei para sempre lembrado como aquele que tirou a sua vida. Você achou que a morte estivesse ao seu lado, mas se enganou. Hoje a morte veio até o seu navio para levá-lo embora. Servirei o seu corpo como alimento aos peixes. Riet, que ainda olhava profundamente para Illard, retirou suas duas espadas com muita força do seu peito e, pela primeira vez, ficou com uma expressão de dor, e Riet o chutou para fora do navio. Riet se virou rapidamente em busca de seu amigo Brandon, que ainda estava no chão sangrando. Em volta, muitos piratas seguidores de Illard estavam parados olhando para Riet, mas, assim que ele andou em direção a Brandon, os piratas se afastaram. Em seguida, os piratas de Durham chegaram, exterminando com os piratas que restavam ali. Muitos pularam para fora do navio tentando salvar suas vidas de alguma forma. Seria muito improvável que sobrevivessem. O mar ainda estava revolto. Riet olhou as feridas de Brandon de perto. Ainda escorria muito sangue. E Brandon estava acordado. Brandon, precisamos fechar sua ferida. Não se preocupe. Você vai sobreviver, meu amigo. Eu não deixarei que morra agora.